De 0 a 10, se houvesse uma escala de maturidade espiritual, qual seria o teu nível espiritual, de acordo com a tua percepção? Você hoje pode dizer que é um cristão realmente maduro, preparado, aperfeiçoado, que não anda mais com uma vida inconstante, um dia tem fervor, outro dia não tem, um dia obedece, outro dia não obedece, um dia está feliz porque o milagre aconteceu, outro dia está revoltado com Deus porque o milagre não aconteceu. Você se consideraria alguém maduro? Ou será que você é daqueles que tem 6 meses, 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, 3 anos de igreja, 10 anos de igreja, mas continua escorregando nos mesmos problemas, das mesmas questões, continua deixando a desejar, e Deus não pode cumprir o que Ele tem para você, porque você não muda de fase? São algumas perguntas que nós precisamos responder. É sobre isso que nós estamos falando nessa campanha. Anos de igreja não produzem cristãos maduros. E é por isso que nós temos falado sobre discipulado. Nós vivemos um tempo em que os cristãos vão à igreja, até mesmo servem na igreja, até mesmo convidam outras pessoas para a igreja, mas não estão vivendo a essência da vida cristã, da maturidade cristã. E pior, existem cristãos que já estão há muito tempo nessa caminhada e até hoje não reproduziram um só discípulo de Cristo. Alguém que ganharam para Cristo, discipularam essa pessoa com o objetivo de levá-la à maturidade espiritual. Alguns ainda não viveram essa experiência. E é por isso que essa campanha tem tanta importância no que o Senhor quer fazer na nossa igreja, na minha vida, na sua vida. Inclusive, nós não queremos que você se engane a respeito de 2 coisas. A primeira é de que o mundo vai mudar e vai melhorar, e as famílias vão mudar e vão melhorar só por causa da nossa oração, só por causa do fato de que nós estamos abrindo igrejas. Isso tudo é muito bom, mas eu quero te dizer que isso não resolve o problema do mundo. O que resolve o problema do mundo é uma igreja que se compromete com o discipulado. O que resolve o problema do mundo é uma igreja feita de crentes, de cristãos que se comprometem com essa missão de cuidar de pessoas, de pegar a sua vivência com Deus e transferir individualmente, em grupo, para a vida de outras pessoas. E assim, quando o discipulador tem como alvo ser parecido com Cristo e gera um discípulo que tem esse mesmo alvo, a igreja vai crescendo em maturidade e isso vai glorificando a Deus, vai impactando o mundo e vai cumprindo os propósitos da igreja. Quem é que está entendendo, irmãos? É a realidade da nossa vida. Nós não podemos nos enganar. Um segundo engano que nós não queremos que você tenha é que você pode relaxar na sua vida cristã, servindo ali no ministério que você gosta, que você tem prazer, e você achar que está tudo bem, e que quando chegar o seu dia, o dia que você vai se encontrar com Jesus, que Ele vai te perguntar: vem cá, quantas escalas você serviu na comunicação? Quantas vigílias da igreja você participou? Quantas vezes você serviu no ministério de louvor? Deus não vai perguntar isso para a gente, não. A pergunta dele vai ser: quem é que está aqui no céu porque você investiu tempo na vida dessa pessoa? Quem foi que você ganhou para mim? De quem foi que você cuidou? Quem é que foi uma bênção na terra porque foi acompanhado, discipulado, instruído por você? Essa é a pergunta que o Senhor fará a cada um de nós. Inclusive, queridos, nós temos que entender que mesmo que alguém tenha muito preparo acadêmico, teológico, se não for forjado no discipulado, dificilmente será um cristão maduro, alguém que vive plenamente o propósito do Senhor. É por isso que no 3º sermão dessa série, que nós vamos encerrar domingo que vem, eu quero tratar 3 princípios muito importantes, que eu oro para que você receba no seu coração. O princípio da transferência de unção, o princípio da nova mentalidade
e o princípio da visão de multiplicação. Essa série está baseada em João 17, na oração sacerdotal de Jesus. E baseado nessa oração, eu quero trazer o primeiro princípio, que é o princípio da transferência de unção. E eu quero ler o verso 22 de João 17, que é a base da nossa série de mensagens. E esse texto de João 17, versículo 22, diz assim: Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Meus irmãos, Jesus, nessa oração, está falando de um princípio. Ele está dizendo ao Pai: olha, a glória que eu recebi, a porção da tua presença que eu recebi, a porção de unção que eu recebi, eu transferi, eu entreguei àqueles que o Senhor me deu, aqueles que foram discipulados por mim, acompanhados por mim, pastoreados por mim. Jesus está falando de um princípio de transferência de unção. Irmãos, não entenda esse princípio como aquilo que é dito em alguns lugares aí. Eu não estou falando de um homem chegar e dizer: eu pego a unção que eu tenho e eu coloco sobre você. Irmão, não é sobre isso. Nenhum homem tem o domínio, a posse sobre a unção que recebeu. Não é sobre isso. Eu não posso dizer: olha, eu hoje retiro a unção que eu tenho e coloco sobre a sua vida. Eu não tenho autoridade para isso, eu não tenho poder para isso. Mas eu estou falando de uma caminhada de vida na vida, onde através da convivência, onde através de orações, onde através de ensinos, onde através de declarações proféticas, aquilo que eu vivo com Deus é ensinado para que outros também possam viver. É sobre esse tipo de transferência que nós estamos falando. O discipulado é muito mais do que transmissão de conhecimento, mas é transmissão de virtudes espirituais. O fazedor de discípulos é alguém que recebe uma unção de Deus e a compartilha com aqueles que caminham com Ele. É por isso que nessa oração, que é uma espécie de relatório final, que Jesus presta ao Pai, Ele diz: eu tenho transmitido a eles a glória que eu recebi do Senhor, a unção que eu recebi do Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Porque o relacionamento que o discipulador tem com Deus, de alguma maneira, é algo que influencia a vida do discípulo. É uma verdade. Mas para ficar mais claro isso, eu preciso que você entenda ou relembre que quando Jesus veio à terra como homem, Ele abriu mão da sua glória. Ele viveu como homem. Ele teve que receber do Pai a unção para cumprir a sua missão. Tanto é que em Mateus 3, quando Jesus se batizou, o texto conta que o Espírito Santo repousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Jesus, aqui na terra, recebeu a presença do Espírito Santo, o capacitando para cumprir a sua missão. Ou seja, todos nós precisamos caminhar debaixo da unção do Espírito, para que tenhamos sucesso na nossa caminhada cristã, para que tenhamos sucesso na nossa caminhada de discipulado. E isso que eu falei sobre Jesus, está em Atos 10:38, que diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. O que Lucas está dizendo é que tudo que Jesus realizou nessa terra, o fez porque Deus estava com Ele, porque o Pai estava com Ele, porque a unção do Espírito estava sobre a vida dele. Ele recebeu uma porção de glória, uma porção de unção. E eu queria que você entendesse que todo verdadeiro servo de Deus, toda verdadeira serva de Deus, recebe uma unção específica sobre a sua vida, uma glória de Deus sobre a sua vida. E não é apenas para que você desfrute dela, mas é também para que você transfira isso sobre a vida de outras pessoas.
É claro que essa unção está atrelada a duas coisas. Primeiro, a soberania de Deus. Deus não é obrigado a derramar sobre você o mesmo que derramou sobre mim. Ele distribui a cada um conforme Ele quer. Mas isso também acontece em resposta à nossa busca pela unção. Aqueles que buscam mais, recebem mais de Deus. É natural. É por isso que eu digo que tem gente que quer ter a unção de outra pessoa sem pagar o preço que a outra pessoa paga. Não tem como, tem um preço de oração, de busca, de jejum, de obediência. Tem a ver com isso, mas quanto maior a busca, maior a unção liberada. E você sabe que a unção de Jesus curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos, cativava o coração das pessoas. Mas ele não viveu apenas exercitando essa unção. Ele fez questão de transmiti-la. Como, pastor, que ele fez isso? Primeiro, através da convivência com seus discípulos. Segundo, através dos seus ensinos. Terceiro, através das suas orações, das suas declarações proféticas, das palavras que saíram da sua boca. Em alguns momentos, foi a convivência que transferiu, mas em outros momentos, foram palavras específicas, ministrações específicas, que Jesus fez sobre os seus discípulos, transferindo sobre eles essa unção. Você quer um exemplo? Na última ceia, lá no cenáculo, quando Jesus pega a toalha, a bacia e lava os pés dos seus discípulos, o que estava acontecendo ali era a transmissão da unção de servo, de serviço, algo que ensina pedagogicamente e também atingia o espírito, uma ação muito profunda. Inclusive em Mateus 10:1, Mateus conta que Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus chegou para eles e disse: aqui, a partir de agora, vocês vão de 2 em 2 até as casas. Se encontrar um enfermo, orem e eles serão curados. Se encontrar um endemoniado, declarem a libertação e os demônios sairão. Jesus disse: vão e façam isso. Ele declarou: eu estou liberando sobre vocês poder, unção, para que então vocês realizem essas obras sobrenaturais. Quando os discípulos chegaram nas casas, viram enfermos, oraram, eles foram curados. Viram endemoniados, declararam a libertação, eles foram libertos. E voltaram até Jesus, felizes da vida, dizendo: Senhor, quando nós dizíamos para o enfermo, seja curado, ele era curado. Quando nós dizíamos para o endemoniado, seja liberto, ele era liberto. Impressionante. Jesus olhou para eles e falou: ué, mas eu não disse que ia ser assim? Eu transferi sobre vocês. Vocês podem até estar felizes pelo que está acontecendo, mas alegrem-se principalmente porque os seus nomes estão escritos nos céus. O que eu quero dizer, irmão, é que da mesma forma que foi com Jesus, quando alguém que Deus levantou como uma autoridade espiritual na tua vida declara algo sobre você, você precisa acreditar. Você precisa se mover debaixo dessa unção transferida para você. Você quer um exemplo? Nós fizemos uma série de mensagens, uma campanha muito forte no início desse ano, que foi a campanha O Lugar Certo é o Lugar Secreto. Uma campanha sobre tempo devocional com Deus. E o que foi essa campanha? Eu compartilhei com a igreja aquilo que eu busquei viver nos últimos 12 anos da minha vida. E eu disse: olha, daqui sairão homens e mulheres com uma vida de oração tão sólida, que sem sair do teu quarto de oração, você vai ver Deus fazendo coisas que você nunca imaginou. Sabe o que aconteceu? Alguns pegaram essa declaração e estão vivendo no secreto coisas que nunca imaginaram viver. Quem pegou, quem recebeu, está vivendo coisa grande. É uma transferência de algo que nós temos buscado no Senhor. Meus irmãos, um bom fazedor de discípulos tem que saber que tem autoridade espiritual a ser compartilhada com aqueles que o seguem na sua caminhada. Eu queria que você entendesse que tem coisa que só você recebeu de Deus. E o teu compromisso com Ele não é apenas desfrutar do que você recebeu, é transferir sobre quem caminha com você.
É dizer: o que eu estou vivendo, eu declaro sobre a tua vida, e eu te ensino como fazer, é dessa forma, é desse jeito. Todo mundo recebeu, eu recebi algo de Deus, você recebeu outra coisa de Deus, outra unção, outro nível, e nós precisamos transferir. Mas, queridos, eu quero deixar claro que não se trata sobre determinar unção nos outros. Não é o pastor Bruno dizendo: agora eu pego a unção que eu tenho e coloco sobre a tua vida. Não, irmão. Nós não temos poder e nem autoridade para determinar. O que nós podemos fazer é direcionar, mas é o Senhor que determina a unção que vai ser liberada sobre cada pessoa, amém? É sobre isso, e nós precisamos acreditar nesse princípio. É o Espírito Santo que conduz. Nós temos um outro momento muito marcante. Depois da crucificação, os discípulos estão numa casa fechada. Isso está lá em João 20, a partir do verso 19. Jesus chega naquele lugar e sopra sobre eles dizendo: recebam o Espírito Santo. E o que foi que aconteceu naquela casa, irmão? Nada. Nenhuma manifestação visível aconteceu. Se num culto hoje, em algum lugar, alguém dissesse assim: receba o Espírito Santo, não acontece nada, eu falar: ih, oração fraquinha essa aí, está com unção não. Mas em Atos 2, o que Jesus disse naquela casa semanas depois se cumpriu. E a presença do Espírito de Deus tomou a vida daqueles homens, e eles alvoroçaram o mundo, transformando a terra inteira com a glória de Deus. Transferência de unção, poder de Deus, transferência. Algo sobrenatural acontece no discipulado. O discipulador profetiza, mas o Espírito se encarrega de transformar a realidade. Inclusive, em Números 11, que é Antigo Testamento, Deus fala com Moisés: descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus estava dizendo para Moisés: ô Moisés, o que eu derramei sobre você, eu vou derramar sobre outros, para que vocês dividam a carga, a responsabilidade, e dessa forma o meu propósito se cumpre plenamente, de forma mais rápida, de forma mais profunda. Quando eu convoco a igreja para orar com tempo de qualidade com Deus, para ler a Bíblia com qualidade, para obedecer a Deus, para temer a Deus. Se Deus pode fazer uma revolução com o homem, imagina com 1.500 homens e mulheres de Deus, irmão, que amam a palavra, que passam tempo com Deus. Imagina o que Deus pode fazer nessa semana, se todo mundo aqui não começar o seu dia antes de passar um bom tempo na presença de Deus. Imagina o que Ele vai fazer no teu casamento, irmão, o que Ele vai fazer na vida do teu filho, na tua carreira. Imagina o que vai acontecer, irmãos. Imagina, algo grandioso. Deus quer multiplicar gente santa, gente comprometida, gente madura, para dividir as responsabilidades do reino. E quanto mais pessoas se engajam nas responsabilidades do reino, o reino avança mais rápido, vai mais longe, alcança mais pessoas, e a gente vive de fato o avivamento que tanto temos declarado sobre esse estado, porque esse estado vai ser uma terra de avivamento em nome de Jesus. Mas tem a ver com a minha vida e com a sua vida. É sobre isso, meus irmãos. Sabe, eu não consigo explicar o que acontece na atitude, porque nós vamos ali na nossa simplicidade, pedindo para Deus: Deus, por favor, faz. A gente chega no culto em Aracruz, irmão, lá só tem 2 células em Aracruz, o culto tem mais de 300 pessoas, nós ficamos assim: que é isso? Irmão, nós estamos inaugurando igrejas com 500 membros. Como é possível a igreja começar com 500 membros? Sabe o que é isso, irmão? Eu só posso dizer que há uma unção sobre essa igreja sendo liberada sobre a vida de quem recebe. E se você receber sobre a tua vida, se prepara. Deus vai te usar como instrumento de avivamento nos lugares que você está. Quem é que recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? É isso. Há uma unção que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Uma unção que corre na veia dessa igreja, uma verdadeira unção. A convivência e o desejo ardente em um discípulo de herdar a unção de alguém pode ser o canal que Deus precisa para fazê-lo acontecer.
Eu costumo dizer que fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Ninguém é capaz de transmitir aquilo que não tem. Um dia, inclusive, Jesus leva 3 discípulos seus para subir um monte. E lá acontece a transfiguração. A maior conferência da história aconteceu naquele dia, irmão. Os pregadores eram Deus Pai, Deus Filho, Moisés e Elias. Teve nem cantor não, irmão. O negócio foi forte. 3 subiram com ele, 9 ficaram no pé do monte. Quando Jesus desce com os discípulos, vem um pai desesperado dizendo: por favor, me ajuda. Os seus discípulos estão o dia inteiro tentando libertar o meu filho que está possuído por um espírito imundo, e eles não conseguiram. Jesus chega para o menino e fala: espírito maligno, sai agora. E sai na hora. E os discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos libertar esse menino? E a resposta de Jesus foi: certas castas só são expulsas através do jejum e da oração. O que Jesus estava dizendo é: não adianta vocês serem meus discípulos, não adianta vocês irem para a igreja todo domingo, não adianta você liderar na igreja, não adianta você servir na igreja, não adianta você estar numa igreja avivada, não adianta você ter líderes avivados, não adianta você estar num ambiente que o avivamento está acontecendo, se você não vai para o teu lugar secreto e busca a unção no teu tempo com Ele, se você não jejua, se você não obedece a palavra, se você não renuncia o pecado, não tem como, não dá para ser alguém ungido vivendo de culto de domingo. Eu oro por uma igreja que o culto de domingo é apenas um complemento daquilo que viveu de segunda a sábado, buscou a Deus segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, e aqui é a reunião daqueles que estão cheios de Deus, e a glória dele se manifesta nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso, irmão. Nós não podemos ter crente de domingo, irmão. Nós temos que ter crente todo dia. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de que o culto começa às 18 horas e acaba às 20 horas. Deixa eu te falar uma coisa. Para o crente o culto não termina nunca, irmão. Nós estamos em culto a semana inteira. O que nós fazemos aqui domingo é nos reunirmos para cultuarmos juntos. Mas você está em culto quando sai daqui, quando toma fechada, quando tem um problema no casamento, quando está no teu trabalho. Nós estamos em culto o tempo inteiro, e Deus está esperando a nossa adoração todos os dias, aqui na igreja, na tua casa, na tua empresa, aonde você estiver. Onde estão os adoradores que cultuam de domingo a domingo ao Deus vivo, poderoso, relacional, que não habita em templos feitos por mãos, mas habita na minha vida e habita na sua vida? É a esse Deus que nós adoramos, é a esse Deus que nós adoramos. Discipulado, irmãos, nós precisamos transferir. Você, nós precisamos de discipulado. Por isso eu te pergunto: você passa tempo suficiente com Deus para que algo grandioso seja transferido? Outra pergunta: as pessoas próximas a você estão sendo impactadas por aquilo que você está vivendo com Deus? A tua vida carrega autoridade espiritual ou apenas religiosidade? Você é alguém que inspira fé nas pessoas? Mas em segundo lugar, penúltimo lugar, o segundo princípio que eu preciso compartilhar é o princípio da nova mentalidade. Olha o que diz os versos 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus agora está deixando claro que o fazedor de discípulos é alguém que ensina as pessoas a viverem na terra com a mentalidade do céu, a viverem nessa terra como cidadãos do céu. Jesus está dizendo: olha, eu não estou te pedindo para tirá-los do mundo, eu só peço que os livre do mal, porque eles não são desse mundo, eles são de uma outra terra, eles servem a um outro Deus, eles têm uma outra mentalidade. E sabe, queridos, está muito claro que o propósito de Jesus, desde o início da sua caminhada com eles, nunca foi determinar uma religião formal, cheia de dogmas, cheia de usos e costumes. Não foi nem criar uma nova religião dentre tantas que já existiam. Mas o que Jesus queria era encher a terra de homens e mulheres que têm a mentalidade do céu, que vivem conforme a cultura do reino de Deus.
gente diferenciada, gente que não é do mundo, embora viva no mundo, mas gente que vive no mundo como um cidadão do céu. Eles não eram mais do mundo, eles haviam recebido identidade celestial. A sua ética agora era movida pela identidade que eles tinham em Deus. A sua espiritualidade era assim. E é por isso que os discípulos sofriam todo tipo de rejeição, todo tipo de resistência. E o discipulado verdadeiro precisa levar a essa mudança radical, irmãos. Não dá apenas para a gente ter jeito de crente. Semana passada eu falei cacuete de crente, né? Aí uma irmã até perguntou, pastor, o que é isso, cacuete de crente? Aí eu falei, olha, são os termos de crente que a gente aprende. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, Bíblia debaixo do braço, isso tudo é muito bom, irmãos, e é normal da nossa vida. Mas às vezes, o que nós mostramos do lado de fora não representa a verdade do que está do lado de dentro. Muitas vezes, a espiritualidade que nós mostramos do lado de fora não é a mesma espiritualidade que nós temos do lado de dentro. Então o problema não está no cacuete de crente, o problema está na nossa essência. Se nós realmente estamos vivendo com uma nova mentalidade. E eu falo isso, irmãos, porque mudar a mentalidade é um grande desafio. Mentes velhas não recebem padrões novos. Tem que ser algo sobrenatural. É por isso que eu afirmo que o ponto de partida do discipulado é o novo nascimento. Nós só podemos discipular quem nasceu de novo. Não tem como. Não tem como discipular alguém que não tem a mente de Cristo, que não busca viver a Bíblia como a revelação plena da vontade de Deus. Não tem como. Nós só podemos discipular quem assumiu um compromisso com Ele. E sabe, a conversão gera uma nova natureza, onde as sementes do discipulado podem prosperar. Eu até aconselho gente que não tem compromisso com Deus, mas discipular não tem como. Conselho a gente pode dar de qualquer forma, mas discipulado é a transferência da mente de Cristo para a mente do homem. Isso é discipulado. É por isso que nós temos que focar em cuidar de gente que quer. Não tem como aconselhar quem não nasceu de novo, irmãos. Quem não quer ter a mente de Cristo. É impossível ajudar certos casais que vivem batalhas no seu casamento. Por quê? Porque como é que você vai convencer a mulher a ser submissa ao marido, se ela não crê na palavra de Deus como uma direção séria, uma direção certa? Como é que nós vamos convencer o marido a amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, se ele não crê na palavra como a semente viva de Deus? Não tem como. Se eles estão cheios dos ismos aí, é feminismo, é machismo. Queridos, igreja não vive feminismo, machismo, nenhum ismo. Nós vivemos cristianismo, amém? É a mente de Cristo que molda a nossa vida. Mas não tem como discipular alguém que não nasceu de novo. Uma vez conversando com um casal, eu fiquei impactado na conversa. Porque o homem falou assim, nosso relacionamento é muito leve, porque ela não fica me pressionando, nem aquela coisa pesada e tal. Aí ela falou assim, como é que eu vou te pressionar se eu sou mulher de Deus? Mulher de Deus não trabalha pressionando o homem, não. Trabalha com o temor do Senhor, respeitando o tempo, os processos. Irmão, falei, meu Deus do céu, acho que você tinha que fazer aqui o meu aconselhamento aqui. Irmãos, impressionante, mente de Cristo, entendimento, algo impressionante, uma demonstração, um fruto de que houve novo nascimento. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, mas é o que Ele determinou, é o que a palavra diz que eu devo viver. Quando você conduz alguém à fé em Cristo, algo sobrenatural acontece no espírito dessa pessoa. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma verdade, mas é uma verdade sobre o espírito. A mente pode ainda estar aprisionada a padrões comportamentais que foram adquiridos ao longo da vida. E a gente não pode achar que alguém vem aqui na igreja, levanta a mão, se batiza, e ele já mudou totalmente, já mudou tudo que tinha que mudar. Não é assim, seria muito bom que fosse assim, né, irmãos?
Nós fazemos uma oração e a pessoa é liberta, tem clareza bíblica sobre tudo, mas não é assim, é um processo, é uma construção. É por isso que o discipulado é importante, para que as pessoas possam entender o padrão de Deus, que saiam dessa forma que o mundo colocou neles e entrem na forma de Deus. Isso é discipulado, isso é discipulado. Somente a ação progressiva do Espírito Santo, usando a palavra de Deus e a instrumentalidade do discipulado, implantará essa nova visão de vida e, consequentemente, uma nova forma de interagir com o mundo. Mas para isso, irmãos, nós temos que entender o princípio de paternidade. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus, mas em João 12 diz que, contudo, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E eu sei que falar que quem creu nele é filho de Deus não é novidade para ninguém que já é crente há algum tempo. Não é novidade para ninguém. Mas nem sempre o conceito de paternidade está claro para todo mundo. Pastor, por que é tão importante eu entender que Deus é pai, é o meu pai? É importante, primeiro, que quando você sabe que é pai, você sabe que precisa ter um relacionamento com ele. E não apenas qualquer relacionamento, é um relacionamento de intimidade. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Em muitos momentos da caminhada dele na terra, ele se separou dos discípulos para estar a sós com o Pai. Relacionamento de intimidade. Se você não entender que ele é teu pai, você vai viver como se ele fosse teu chefe, teu patrão, e que você tem que cumprir tarefas o tempo inteiro, que você tem que se submeter a regras o tempo inteiro, e aquilo vai ficando pesado, complexo, difícil demais, e você vai se cansando, e daqui a pouco você está desanimando, e daqui a pouco você não vai na célula, e daqui a pouco você não ora, daqui a pouco você já acha que vir na igreja todo domingo é religiosidade, não é necessário, daqui a pouco você está no mundo, sabe por quê? Porque você não recebeu um pai, você recebeu um patrão, alguém que determina tudo, e você vai cumprindo, bate o teu cartão todo dia, e se você errar, tomara que ele não pese a mão sobre você. Irmãos, não é o Deus que a Bíblia diz que está sobre a nossa vida. A Bíblia diz que ele é um pai. É um pai. É um pai. E ele não é apenas um pai, ele é um bom pai. E ele não é apenas um bom pai, ele é o Abba Pai. Ele é o paizinho. Ele é aquele com quem nós podemos ter intimidade, relacionamento. Deus, nosso pai. Um outro motivo pelo qual paternidade é tão importante, porque você entende que você tem uma origem e você vive numa outra dimensão. De repente você teve problema com paternidade física, terrena, e isso atrapalhou a tua caminhada. É claro que você precisa perdoar seu pai, mas além disso, você precisa entender o que de fato é ser filho de um bom pai. O nosso Deus é um bom pai. E quando você entende isso, irmãos, você entende que você tem uma nova origem. Você não nasceu apenas da tua mãe ou do teu pai terreno. Você nasceu em Deus. E quem nasceu em Deus tem uma nova dimensão de vida nessa terra. E isso faz toda a diferença. É por isso que Jesus, em muitas aparições, em muitos momentos, ele disse para os discípulos: aqui, vão lá e realizem milagres. Vão lá e realizem milagres. Em Mateus 10 ele diz: dando-lhes as seguintes instruções: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, graça dai. Jesus estava dizendo: ei, aqui, pode ir, que o poder está sobre vocês, podem acreditar. Irmãos, eu libero tanta coisa desse púlpito aqui, eu não sei se você recebe tudo, mas quem recebe, irmão, quem recebe o que vem de Deus, está vivendo coisa grandiosa. Quando um discipulador libera algo sobre você, acredite, receba e comece a se mover debaixo dessa palavra, amém? É claro que ela sempre tem que estar alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Jesus estimulava eles, mas sabe o último motivo pelo qual é importante entender o conceito de paternidade? Porque aí nós entendemos que nós servimos a um Deus que tem uma outra natureza, e a Bíblia diz que ele é amor, e quem é gerado no amor, precisa reproduzir amor. O que acontece do lado de fora aí? É olho por olho, dente por dente, te traiu, trai ele, falou mal de você, fala mal dele, é uma loucura. Mas a natureza de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus, é uma nova natureza, é uma natureza de alinhamento, é uma natureza
em que eu destrono o meu ego e eu entronizo o Senhor na minha vida. E é por isso que não dá mais para viver com esse evangelho soft que tem por aí, né, irmãos? Que é complicado, que diz que você é maravilhoso, que você é o poderoso e que você, se tiver céu mesmo, é claro que você vai para o céu, porque Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Não tem esse negócio não. Irmão, sabe qual é o problema desse evangelho? As pessoas que estão acreditando não estão vendo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, porque se não tem obediência à palavra, não tem promessa cumprida. E por causa disso, muitos estão afastados da igreja, porque aceitaram um Deus errado, cultivaram expectativas erradas no Senhor. E isso é muito sério. Nós temos que falar a verdade, nós temos que pregar a verdade. O evangelho exige sim sacrifício. Por isso eu te pergunto, você tem pago o preço para ser um discípulo de Jesus? Outra pergunta que eu faço, você ainda pensa como o mundo? Ou você já pensa como o reino de Deus? Você vive teu casamento com aquilo que você acredita ou com aquilo que Deus diz que você tem que viver? Como é que você cria os seus filhos? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que é você na sua vida social? Você reage às críticas como um filho ou como um escravo? Você ama, perdoa, lidera e serve como alguém que tem a mente de Cristo? Mas eu encerro essa palavra com o último princípio. O princípio da visão de multiplicação. Eu quero ler os versos 18 e 20 com você. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Você sabe que os discípulos de Jesus, depois passaram a ser chamados de quê? De apóstolos. Apóstolos significa enviados. Quando Jesus ora esse trecho da oração ao Pai, quando Ele diz que não ora apenas por eles, mas por aqueles que vão conhecê-lo através da mensagem daqueles apóstolos, o que Jesus está dizendo é, o que eu espero é que eles multipliquem o reino de Deus. O que eu espero é que eles entendam que o que receberam e aprenderam de mim deve ser reproduzido e multiplicado na vida de outras pessoas. E quando um crente maduro, um crente fiel, alcança outra pessoa com um evangelho de maturidade e fidelidade, essa pessoa começa a frutificar no reino de Deus e começa a alcançar outras pessoas, que alcançam outras pessoas, e assim o reino cresce, avança, é multiplicado, Deus é glorificado e de fato se cumpre o que Deus tem para cada igreja. É sobre isso, discipulado, visão de multiplicação. Todos os discípulos precisaram ser levados a essa visão. O fazedor de discípulos deve ser um ganhador de almas. E o propósito do discipulado é a formação de pessoas com vistas à reprodução espiritual, à frutificação. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus chamou alguns dos discípulos que eram pescadores, sabe o que ele disse para eles? Aqui, vocês pescam peixe à beça, mas venham caminhar comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Discipulado é levar pessoas a se tornarem pescadores de homens. Pessoas que são comprometidas com alcançar vidas para Cristo. A essência do discipulado é multiplicação. É essa a meta principal. É alguém que conduz pessoas à maturidade frutífera. Inclusive, Jesus não fazia isso por causa de algo numérico. Ele fazia isso porque ele tinha compaixão das pessoas. Quantas vezes você lê o texto bíblico que Jesus diz assim, e ele se compadeceu, ele teve compaixão das pessoas. Teve um momento que o texto conta que Jesus fala com os seus discípulos, que teve compaixão daquelas pessoas. E que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. O que Jesus estava dizendo é, tem muita gente vivendo como ovelha sem pastor, perdida na vida, sem propósito, sem identidade, sem destino. Então eu rogo ao Pai, para que mais trabalhadores sejam levantados. O que eu estou dizendo é que essa série é um clamor do céu, dizendo, levantem-se mais trabalhadores, mais discipuladores,
mais líderes, mais pessoas que se comprometem com a visão e com a missão de ganhar pessoas, de cuidar de pessoas, de levá-las a uma maturidade frutífera. Eu creio que nessas semanas Deus está levantando uma geração de fazedores de discípulos, homens e mulheres maduras na fé, que reproduzem homens e mulheres maduros na fé. Você recebe isso? Então levanta as suas mãos aos céus agora. Eu declaro sobre a sua vida que Deus te usará para gerar avivamento na vida de outras pessoas. Onde você chegar, a glória de Deus vai chegar, o reino de Deus vai chegar, pessoas serão libertas, curadas, transformadas, saradas e enviadas para reproduzir o DNA de Cristo na sua vida, em nome de Jesus, amém, amém. Visão de multiplicação. O que eu quero dizer, querido, é que assim como para Jesus as pessoas não eram um número, eu queria dizer que nessa igreja você não é um número, você é alguém importante, você é gente, você é uma pessoa de muito valor nessa igreja. Nós cuidamos de você nos momentos difíceis, celebramos nos momentos de vitória, estamos sempre juntos, mas nós precisamos dizer que além disso que nós vivemos, tem algo maior para a gente viver. Sabe o que é? É reproduzir o que a gente vive aqui para outras pessoas que não estão vivendo. Visão de multiplicação. Eu estou olhando aqui para futuros pastores da Atitude que vão abrir igrejas em lugares que nós nem imaginamos. Essa promessa que nós fazemos aqui, de que vamos alcançar os 78 municípios, você nem sabe, mas você vai ser o pastor de uma dessas igrejas dos 78 municípios. Você nem sabe disso. Deus vai te enviar. Às vezes você não vai pastorear integralmente, você vai pastorear na tua empresa, no lugar que você trabalha. Em algum lugar, Deus vai te usar para ser um fazedor de discípulos, amém? Eu creio nisso.